Aqui, Caissa, Alfrando, Eliton, Irena Nascimento, Giovanni, Tereza, boa noite a todos. Essa é a nossa primeira live neste perfil. E nós vamos falar sobre assuntos bíblicos, certo? Aqui o assunto é teológico. Eu quero falar para vocês sobre Romanos não. Primeira epístola de Coríntios, capítulo 2. Nós vamos desenvolver aqui a ideia onde Paulo fala as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Nós vamos desenvolver aqui uma ideia dentro deste contexto, dentro dessa ideia do apóstolo Paulo, que é uma ideia muito poderosa que o apóstolo Paulo nos transmite, que, analisado com profundidade, perceberemos o que realmente Deus fez por nós, o que Deus realizou por nós. Então o apóstolo Paulo, ele escreve esse texto instruindo a igreja para algo que Deus fez para nós que não coube na imaginação do ser humano. E é nisso que a gente vai se debruçar agora. Vamos ler o texto e vamos introduzir aqui a nossa ideia. Capítulo 2, versículo 9 de 1 Coríntios, certo? Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. Esse texto é o texto básico, esse é o texto que muitas pessoas leem nos cultos, né? Quando vai falar sobre as grandes coisas de Deus e sobre o céu, se utiliza desse texto. Não, irmão, aquilo que o olho não viu, que não subiu ao coração dos homens, foi o que Deus preparou para nós lá no céu. Só que o apóstolo Paulo, ele não conclui a sua ideia aí. Ele tem um versículo 10, que ele diz o seguinte, ó: mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Ele quer dizer o seguinte, que Deus, aquilo que o homem não pôde imaginar, o homem não pôde, boa noite, Imael Luiz, não pôde imaginar, não pôde projetar na sua consciência, foi algo que Deus projetou para nós, criou para nós, né? Só que muitas pessoas acham que é algo invisível, algo que ainda vai se manifestar em um futuro distante, para alguns outros para um futuro próximo, mas que é algo que está localizado no futuro e não no agora. Mas o apóstolo Paulo, no versículo 10, ele já nos diz o seguinte: isso que não subiu ao coração, que o homem nenhum imaginou, Deus já nos revelou. Isto é, aquilo que não teve nenhuma projeção no imaginário humano, Deus já introduziu a partir da revelação de Cristo Jesus. E com esta revelação, o que foi revelado, né? O que foi manifesto a todos nós. E aí quando você vai concluindo, vai desenvolvendo a leitura do texto, ele fala o seguinte, ó, versículo 11: porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Ele quer dizer o quê? Olha só. Aquilo que não subiu ao coração do homem, é óbvio que nunca iria subir ao coração do homem, porque quem estava projetando isso no imaginário dele seria o próprio homem. A questão aqui é que não é o Espírito do homem que revela alguma coisa, mas o Espírito de Deus que revela aquilo que está oculto aos homens, certo? E ele fala o seguinte, que o Espírito do homem sabe as coisas do homem, e o Espírito de Deus sabe as coisas de Deus. Isso ele já está falando assim de maneira sublinhada, que
o espírito que recebemos não é o espírito do homem. E ele vai concluindo no texto, nos próximos textos. Não recebemos o espírito do homem, ou seja, nós somos uma nova criatura, não baseada no pressuposto humano, mas nessa nova criação que foi manifesta de Cristo Jesus. Veja só, versículo 12. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Ou seja, aquilo que o olho não viu e não subiu ao coração dos homens, Deus nos deu gratuitamente. Mas a gente só consegue discernir aquilo que nos foi dado gratuitamente se o Espírito de Deus estiver em nós. O apóstolo Paulo está deixando claro, só pode entender as coisas do Espírito aqueles que têm o Espírito de Deus. Aqueles que estão fora, ou seja, que estão distante desse relacionamento com Deus, não podem experimentar tal conhecimento. Vamos lá. Versículo 13. As quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhes parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Certo? Ou seja, as coisas do Espírito de Deus. Versículo 15. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Isto é, quem tem o Espírito Santo, ou seja, aquele que tornou-se um com o Espírito Santo, já consegue discernir todas as coisas perfeitamente bem. E as pessoas que estão ao redor não conseguem discerni-lo, a menos que também esteja cheio do mesmo Espírito. As pessoas que estão cheias do Espírito do mundo não podem discernir as pessoas que estão cheias do Espírito Santo. Isso é claro. E veja só, e essa parte do versículo 16 completa, fecha com chave de ouro, e é aí que entra a profundidade do que Paulo está querendo transmitir para a gente. Ele diz, ó, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? É uma pergunta. E uma afirmação agora. Mas nós temos a mente de Cristo. A que Senhor ele está se referindo? Óbvio que é o Senhor Jesus Cristo. Então ele pergunta, quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Ou seja, quem tem a capacidade de instruir o Espírito Santo? Quem tem a capacidade de instruir o Espírito Santo? Ninguém! Certo? Ninguém tem a capacidade de destruir o Espírito Santo. Isso é óbvio. E ele diz mais, mas nós temos a mente do Espírito, ou seja, a mente de Cristo. Ou seja, ele está dizendo que a gente tem a mente do Espírito Santo. Isso significa dizer que nós podemos discernir, compreender aquilo que está oculto em Deus. Apenas aqueles que têm a mente de Cristo podem discernir aquilo que tem na mente de Deus. Isso que é profundo. Óbvio que é profundo e que poucas pessoas se aprofundam nisso. Mas por quê? Porque para compreender a mente de Deus, você precisa se empenhar para desenvolver essa habilidade, vamos dizer assim. Boa noite, unidos em um propósito, amém? Olá, somos... Deixa eu ver aqui. A tela tá travando. Somos o grupo unidos em um só propósito. Pagode gosto, curtam essa pai, amém? Amém, amém. Boa noite a todos que estão entrando, tá certo? Estamos aqui fazendo uma análise sobre as coisas que estão ocultas para os humanos, os homens, de acordo com o apóstolo Paulo, e que nos foi revelada por meio de Jesus Cristo. Isso em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9 em diante. Então, com essa conclusão aqui do versículo 16 do apóstolo Paulo, ele está fechando com chave de ouro, dizendo o seguinte, olha só, para nós,
Isso ele é específico. Para aqueles que têm o Espírito de Deus, para aqueles que têm o Cristo manifesto na sua vida, aquilo que era oculto está claro, está evidente, certo? Então, dentro desse mistério oculto e que as pessoas acreditam ser algo futuro, nós vamos aprofundar isso dentro de um contexto bem simples. Se aquilo que não subiu ao coração, vamos explorar essa parte. Aquilo que subiu ao coração, não subiu ao coração dos homens, que não subiu ao coração das mulheres, aquilo que não veio na mentalidade humana, mas que Deus projetou. O que é isso? O que ele está falando? Porque, se vamos analisar em diversos aspectos, muitas das ideias que rolam no mundo são projeções humanas, né? E tem umas mais bizarras do que outras, umas boas, outras más, tal. Mas aqui fala que não subiu ao coração. O que não subiu ao coração? E vamos especificar aqui. Não sei se é a intenção de Paulo. Não sei se Paulo está falando para um povo judeu, vamos dizer assim. Porque se fosse para um povo judeu, para o seu povo, lá de Corinto, né? Pode também ser complicado. Porque quando desenvolvemos todas as ideias do apóstolo Paulo, podemos perceber que a profundidade daquilo que ele ensina entra em choque com diversas culturas, diversas religiões, diversos conceitos. É meio conflitante. Então, aquilo que ele está falando que não subiu ao coração do homem é algo extremamente, vamos dizer assim, polêmico para a época e talvez para agora também. Então vamos desenvolver, vamos falar sobre isso. Essa ideia que o apóstolo Paulo fala que só podemos compreender se tivermos o Espírito Santo. Certo? Por que só podemos compreender se tivermos o Espírito Santo? E por que termos o Espírito Santo? Certo? Então, ele revelou a nós aquilo que estava oculto. Então vamos ver o que ele nos revelou e que para muitas pessoas ainda está oculto. No capítulo 5 de 2 Coríntios, ele fala o seguinte, capítulo 5, versículo 16. Assim que daqui por diante a ninguém conheçamos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos deste modo. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Veja só. O que o apóstolo Paulo está tratando aqui realmente não subiu ao coração dos homens. O profeta, não me recordo qual foi o profeta, que fala o seguinte, ó, se fossem ditas a vocês o que iria acontecer, vocês não creriam. Isto é, ou seja, algo profundo que iria se manifestar. A manifestação de Cristo na cruz é um fato extraordinário. Muitas pessoas simplesmente pegam na questão da salvação tal, mas não compreende o desenrolar do que significa a salvação e aquilo, o que aquilo se manifesta, o que aquilo é na prática. Né? Não é simplesmente alguém morrendo para uma pessoa fora daquilo. Né? Ali ele está manifestando aquilo que vai ser passo a passo para que todos nós também seguimos. Isso de acordo com o escritor aos Hebreus, que alguns dizem que é Paulo, né? No capítulo 12, fala que nos foi proposta uma carreira. Aí ele coloca como exemplo a carreira de Cristo. E o alvo de Cristo, né? E que ele não olhou para nenhum lado, foi porque ele foi elevado a sentar-se à direita do Pai. Por isso ele não olhou para nenhum lado, porque a promessa feita a ele, de acordo com o escritor aos Hebreus, capítulo 12, foi de se sentar à direita de Deus. E quando vamos analisar Apocalipse e outros textos mais, vamos ver que a mesma promessa feita a Cristo também é feita a todos nós. A promessa feita a Cristo também nos é feita. Por quê? Jesus disse lá em Apocalipse, ao que vencer, se sentará comigo no meu trono, assim como eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Isto é,
A promessa que nos é dada, uma das promessas, mas várias promessas que parecem ser divididas, mas basicamente é uma só, de se sentar com Deus no seu trono, que foi prometido para Cristo, por isso ele não abandonou a sua carreira e foi até o fim. E esta proposta é também feita para a gente. Jesus fala o seguinte, que a gente deve amar o próximo como ele nos amou. E como foi que ele nos amou? Ele seguiu a sua carreira até a morte. O apóstolo Paulo fala o seguinte, a nosso respeito, né, não fomos nos dado o privilégio de crer nele, mas também padecer por ele. É claro que muitos cristãos, ouvindo uma mensagem dessa, uma palavra dessa, não quer, porque quer aquela mensagem de conforto, de alegria e tal. Mas o evangelho não é uma religião. O evangelho é a manifestação de Deus, o propósito de Deus para, para os homens e para as mulheres do mundo. Não é uma proposta filosófica, não é uma proposta de religião, é um modelo, um propósito que Deus já tinha predeterminado desde a eternidade. É aquilo que o homem tem que ser, ponto. Não é uma religião, não estamos seguindo uma religião, tá certo? Isso tem que ser claro, tem que ficar bem claro na mente de cada cristão. Não estamos seguindo uma religião, não estamos aqui para seguir uma religião, estamos aqui para seguir Cristo. Isso, quando claro na nossa mente, a gente consegue clarificar o caminho onde nós estamos pisando. E nessa parte aqui, que ele disse, a ninguém conheçamos, assim que daqui por diante, a ninguém conheçamos segundo a carne. E ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não conhecemos deste modo. Perceba bem. Perceba bem que ele está nos aconselhando a não enxergarmos mais os nossos irmãos como humanos, ou seja, segundo a carne. O apóstolo Paulo está nos aconselhando a não nos mais enxergarmos, né, os irmãos como humanos, porque ele diz segundo a carne, ou seja, como humanos. Quando um cristão olha para outro cristão, ele não enxerga mais humano, não é mais um ser humano, não. Por quê? Porque, como diz no versículo 17, se alguém está em Cristo, nova criatura é, não é mais um ser humano. Por quê? Porque a gente fala isso e vemos que isso aqui não é simplesmente um texto alegórico, como algumas pessoas podem tentar interpretar, né? Tipo assim, não, você era do mundo, agora é cristão, você bebia, agora não bebe mais. Não, não é só isso. Ele está falando de algo profundo, não está falando dessa superficialidade. Ele está falando de algo intrínseco da natureza. Você era um humano, agora você deixou. O que é esse humano? Esse humano está falando de Adão. Você era um Adão, agora esse Adão morreu, você não é mais Adão. Você é Cristo, porque você faz parte de uma outra criatura, de uma outra criação. Então, o apóstolo Paulo fala o seguinte, que daqui por diante, a ninguém conheçamos segundo a carne. Certo? Isso aqui é no 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 16. A ninguém conheçamos segundo a carne. E ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, isto é, como humano, né? Ali. Contudo, agora, já não o conhecemos deste modo. O que quer dizer? Ele quer dizer que, em uma época, ele conhecia Jesus humano, aquele que viveu até os seus 33 anos, a sua história. Só que a partir do momento que ele teve essa consciência, ele percebeu que aonde ele está, ele já não é mais aquele homem, homem Jesus, ele já não é mais aquele homem. Então ele disse que também não olhamos mais para Jesus como um homem humano, certo? Por quê? Porque ele é uma nova criatura. E nós nele somos uma nova criatura. Isso é interessante. Para você compreender isso, você precisa voltar um pouco no Velho Testamento para poder pegar aquela salada das profecias, para você discernir o que nós estamos querendo dizer. A promessa feita aos judeus era que o Cristo construiria um templo. Jesus disse, eu sou esse templo. A promessa que Deus fez aos judeus é que eles iria reunir todos os povos nele.
Jesus se reuniu todos os povos nele quando foi elevado. Quando ele foi levantado no madeiro, ele atraiu todos a si. Isso ele disse: quando eu for elevado, atrairei todos a mim. Então, e várias outras, certo? Então, quando você vai para o Velho Testamento, você vai compreender todo o percurso daquilo que está sendo dito, certo? Para que você possa compreender o que ele está querendo dizer aqui. Se você não entender o Velho Testamento, você não vai compreender nada do Novo Testamento. Algumas pessoas acham que se entender o Novo Testamento está tudo bem. Só que é uma ignorância. Eu acho isso uma ignorância tremenda. Por quê? Porque o Novo Testamento, ele é a expressão exata, né, das coisas que deveria acontecer, óbvio. Isso o apóstolo Paulo em Hebreus fala, que o Evangelho é a manifestação da realidade daquilo que o Velho Testamento mostrava como sombra. Porém, para você entender claramente o Novo Testamento, você precisa compreender aquilo que é dito no Velho. Se você não mapear o pensamento, por exemplo, se você não conseguir mapear o pensamento do apóstolo Paulo, se você não conseguir mapear o pensamento do apóstolo Pedro, Tiago, João, você vai ficar perdido no tempo. Você vai se isolar no Novo Testamento, achando que o Novo Testamento é criado em cima de si mesmo. Mas não, ele é criado, desenvolvido em cima de uma coleção de profecias. Certo? Essa coleção de profecias, Jesus fala o seguinte, ó: quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior. Quem crê em mim, segundo as Escrituras. Quem crê em mim, segundo diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior. Então, como é que você pode rejeitar o Velho Testamento se Jesus está falando, se você crê nele de acordo com as Escrituras, e as Escrituras a qual ele se refere é o Velho Testamento. Então você precisa compreender ele para poder entender o Novo. Então, se já é complicado você entender o Novo com a perspectiva simplesmente do Novo Testamento, imagina com o Velho, né? Mas você tem que aprender a entender o espírito dos escritores do Novo Testamento. Ou seja, você tem que entender o espírito que revelou todas essas coisas para o apóstolo Paulo. Por exemplo, algo que eu fiquei pensando em algum tempo atrás, que o apóstolo Paulo fala o seguinte, ó: eu e Apolo nos propusemos a nunca ir além do que estava escrito. Quando ele fala ir além do que está escrito, ele estava se referindo ao Velho Testamento. Ele e Apolo se propuseram a nunca ir além do que estava escrito. Beleza. Então, se eles se propuseram a nunca ir além do que estava escrito, então por que Paulo diz que nós somos casa de Deus? Sendo que, se você vê no Velho Testamento, não tem isso de maneira clara. Você entende hoje alguns textos do Velho Testamento que estão se referindo que nós somos casa de Deus por causa que o apóstolo Paulo abriu essa janela para nossa compreensão. Porém, se você fosse no tempo de Paulo, olhando para as Escrituras, você não iria enxergar isso nas Escrituras, dizendo que nós somos casa de Deus. Isso aí é algo radical do apóstolo Paulo. Essa fala do apóstolo Paulo mostra um ponto que ele compreendeu a partir de conceitos básicos. Primeiro, da revelação de Jesus. Quando Jesus disse, eu sou o templo, derruba esse templo, em 3 dias eu levantarei. Então, quando se compreendeu essa mensagem, ele pôde entender o que ele queria dizer com isso. Então, você precisa mapear esse pensamento do apóstolo Paulo, para você compreender as raízes da sua interpretação, da sua fala, né? Porque é uma ignorância também de algumas pessoas achar que Deus falando assim, tá, pá. Não. Deus fala com os seus profetas, apóstolos, todos. Mas o apóstolo Paulo fala o seguinte, que nós enxergamos Deus como se através de um espelho, por enigmas. Isto é,
Quando ele fala espelho, é alguma ignorância também, né? Pode ser alguma ignorância de alguns irmãos, achar que é esse espelho translúcido que nós temos hoje, que conseguimos ver a nossa imagem claramente. Mas não, o espelho da época era um espelho que era ver a imagem turva, né? Embaçada. Então, o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, que nós enxergamos Deus através de um espelho. O espelho a qual ele está se referindo é as escrituras. Você vai olhar para as escrituras e você vai lê-las, certo? E você vai tentando entrar na mente de Deus através daquilo que Deus disse. Você vai entrar na mente de Deus através daquilo que Ele disse. Então você vai discernir as coisas de Deus através das suas palavras. Através das suas palavras. Então, a revelação está baseada na leitura das Escrituras. A revelação não é simplesmente mística, certo? Através da leitura, da análise das Escrituras. Você pode perguntar assim, mas Deus pode falar com as pessoas diretamente, alguma coisa? Sim, pode. Mas dificilmente Deus dá uma explicação clara e objetiva quando ele se manifesta. Ele aponta. Observa só, Deus é pai, ele não é alguém, e é um pai que não mima seus filhos, certo? Ele cria seus filhos para ser adultos no entendimento. Então o que ele faz? Ele, quando vê que você está procurando uma resposta, ele apenas mostra o fio da meada. Ele quer que você pegue e você mesmo vai desenvolver. Por quê? Porque quando você pega e vai desenvolvendo, você vai crescendo, vai amadurecendo a sua consciência, o seu entendimento, a ponto de que você se desenvolve, cresce espiritualmente. Deus não te dá nada beijado, certo? Mas ele nos deu gratuitamente, nos deu a salvação gratuitamente, sim, a salvação gratuitamente. Mas o desenvolvimento da salvação é um esforço pessoal de cada indivíduo. O que acompanha a salvação, como disse o apóstolo Pedro, que são as virtudes, que são o entendimento, isso depende de cada pessoa. A salvação é um presente de Deus, é uma porta que Deus abriu para que você possa caminhar, certo? De maneira clara, mas que você vai precisar estudar, você vai precisar ler, você vai precisar orar, você vai precisar jejuar, você vai precisar entrar em intimidade com Deus para discernir aquilo que é espiritual. Se você não se dispor a tais coisas, você vai achar que Deus vai te dar tudo na boca. Achar que Deus vai te dar tudo de mão beijada. Não é assim. Nunca foi assim para ninguém. Nem os profetas, nem apóstolo, não é para nenhum homem de Deus do passado. Não é desse jeito. Deus lhe deu a salvação, certo? A salvação é um presente de Deus gratuitamente. Um dom de Deus. O dom de Deus dá gratuitamente, não joga em rosto, certo? Beleza. Mas o desenvolvimento dessa salvação depende de cada pessoa. Quando você vê assim, como é que vai desenvolver a salvação? Sim, isso, se não estou enganado, foi o apóstolo Pedro que fala isso. Desenvolver a salvação. A salvação não é algo estático. É como se fosse uma semente. A salvação é como se fosse uma semente. Deus já plantou ela no seu coração, certo? Agora você tem que aguá-la. E ela vai se frutificar, vai crescer, vai virar uma árvore gigante. Mas depende de você. Depende de você desenvolver as suas virtudes, a sua moralidade, a sua fé, o seu conhecimento. Você vai ter que desenvolver, né? Não pense que não, eu vou orar aqui, Deus vai manifestar o que ele quer para mim na minha mente. Não acontece de jeito não. É por isso que é necessário haver pregação. O apóstolo Paulo diz que como crerão se não há quem pregue? Como assim? Precisa ser pregado para que alguém possa crer, certo? Então precisa que alguém estude, entenda, compreenda e transmita tal conhecimento para outra pessoa. Essa pessoa, ouvindo esse evangelho, certo? O Espírito Santo que trabalha através da mensagem, que é falada através dos seus ministros e convence cada pessoa. Não é um proselitismo, certo? Também uma coisa que vemos de Jesus, exemplo de Jesus, não vemos ele como um proselitismo. Ele não é prosélito.
o que ele faz é ensinar, curar, abençoar as pessoas por onde caminhava, certo? As pessoas que, vendo tais manifestações, se aproximavam dele. Quando tocado pela palavra, tocado pela bênção recebida, tocado pelo Espírito Santo, era que se tornava um cristão, certo? Mas isso era no caminhar, no caminhar. Então, é algo que a gente precisa entender que também o evangelho não é proselitista. O evangelho é a manifestação da salvação de Deus para todos os homens. Então, veja só. Eu falei sobre ver Deus através de um espelho. E eu acabei de colocar os olhos aqui em cima de um texto que nos mostra claramente o que o apóstolo Paulo quis dizer lá. Ele fala o seguinte, ó. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Mas todos nós, com cara descobertas, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Isto é, nós somos transformados a partir do momento que compreendemos, enxergamos. Nós falamos lá que o apóstolo Paulo diz que enxerga Deus através de como se fosse por um enigma. Então, quando um enigma não se torna mais um enigma para você, o que acontece? Você é transformado. Você pula de andar. Certo? E aqui ele fala de glória em glória. Ou seja, você pode estar em uma glória agora. Mas você, a partir do momento que abre a consciência, você vai para uma outra glória. E depois você vai para uma outra glória. Vai para outra glória. De glória em glória você vai crescendo. De glória em glória você vai se desenvolvendo. De glória em glória você vai se tornando cada vez mais a imagem e semelhança de Jesus. Então, quando se compreende aquilo que o apóstolo Paulo está dizendo para a gente muda rapidamente a nossa consciência, o nosso modo de ver a vida, certo? E tudo está nisso. Como nós estávamos lendo lá em 1 Coríntios, né, 2 e 9. Aqui é o que Paulo está dizendo lá. Aquilo que não subiu ao coração do homem, não foi aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam, está aqui. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Quem em sã consciência haveria de pensar em tornar-se uma nova criatura? Poderia acreditar que tais mensagens poderiam apenas ser simbólica, mas não é simbólica. É literal. Literal. Certo? Tais palavras são literais. Quando você se une com o Espírito de Deus, você se torna um mesmo Espírito, disse o apóstolo Paulo. Isso entra naquela ideia do apóstolo Paulo em Gálatas sobre o casamento, que é uma profundidade grandíssima. Quando vemos a analogia que ele utiliza do casamento, o casamento é o quê? Um homem e uma mulher se unem para se tornar uma só pessoa. Uma só pessoa, uma só carne. Como disse lá Adão, né? Ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Nós, sem Cristo, somos ossos e carne de Adão. Mas quando a consciência, a nossa consciência é despertada pelo Evangelho e nos aproximamos do Espírito Santo, o apóstolo Paulo diz que aquele que se aproxima do Espírito Santo torna-se o mesmo Espírito. Torna-se o mesmo Espírito. Então, quando nos aproximamos do Espírito Santo, o que acontece? Acontece de que acontece um casamento. Um casamento, isto é, se tornamos uma só pessoa, nós e Deus.
Aí entra esse grande, esse maravilhoso, esse mistério incrível que o Evangelho nos revela. Deixa eu pegar pra cá. Isso é incrível, importantíssimo pra gente. Então, aquilo que o olho não viu, não subiu ao coração dos homens, foi aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam, certo? E o que foi isso? O que Deus preparou para aqueles que o amam foi: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E o que significa isso? O que significa ser nova criatura? O que significa ser um Cristo? Ou seja, ou ter a mente do Espírito, ter a mente. Quando vamos ler as Escrituras, a palavra de Deus, vemos uma coisa aqui importante. Quando lemos as Escrituras, a palavra no dicionário, a palavra que Deus fala bastante, né, os escritores do Novo Testamento falam bastante a respeito de Deus, da vida de Deus, ele escolhe uma palavra chamada Zoe. São 3 palavras do grego, né? Bios, a outra é She, eu não sei a pronúncia direito, She, e outra é Zoe, certo? A questão é que a palavra Zoe, ela quer dizer vida como Deus a tem, ou seja, a vida de Deus, a vida de Deus. Quando observamos bem nessa ideia que ele passa, ele quer dizer aquilo que foi dito do Melquisedeque: não teve princípio de vida nem fim de existência. Agora a pergunta é: quem no mundo não tem princípio de vida e fim de existência? Todas as pessoas têm princípio de vida e não têm fim de existência. Isso é também de Jesus, que não tem princípio de vida nem fim de existência. Ou seja, você analisando logicamente, você vai dizer: não, Jesus teve um princípio, ele nasceu na Maria, certo? Na manjedoura, certo? Ele teve um princípio, ele nasceu. Só que aí o Melquisedeque, ele com certeza tinha uma mãe, Melquisedeque. Mesmo o escritor de Hebreus dizendo que ele não teve princípio de vida, isso não significa dizer que ele não nasceu de uma mãe. Ele está usando a expressão, de maneira a compreensão que ele já tem, de que ele teve, né, no sentido passado, mas continua tendo, como não tem fim de existência. Então ele tem a vida do Pai, ele tem a vida de Deus. Isto é, todo aquele que crer em Jesus tem a mesma vida de Jesus. E essa vida de Jesus é a vida do Pai, né? E o que isso quer dizer? Todo cristão de fato, todo cristão de verdade, não tem princípio de existência e não terá fim. Por quê? Porque eles estão alicerçados na palavra de Deus. E a palavra de Deus é eterna. A palavra de Deus, sendo guardada no nosso coração, ela nos torna eternos. Isso significa dizer que essa nova criatura a qual Paulo se refere, a qual Paulo disse que o olho nenhum viu, compreendeu, ou surgiu no coração, é justamente essa vida do Pai. Essa vida em nós, aquilo que nós traduzimos como salvação de maneira assim. Hoje em dia até a palavra salvação ela perdeu um pouco da sua ênfase, né? Mas a salvação, o que é salvação? Salvação é isso, é ter a natureza, a vida de Deus em si, é se tornar um com o Pai, né? Como a oração de Jesus fala assim: eu oro para que eles se tornem um, assim como nós somos um. Essa oração ela é poderosa,
Porque ele fala, Jesus na oração chamada oração sacerdotal, no capítulo 17 de João, ele fala, para que eles sejam um, assim como nós somos um. A proposta que Jesus está nos dando é de sermos um só com Deus. Aí entra esse grandioso casamento. Quando você lê essa ideia do casamento, vamos ter as bodas do cordeiro e tal, o que é o pano de fundo dessa explicação, o pano de fundo dessa analogia é que todos nós, seremos manifestados na glória do Pai. Jesus fala o seguinte, Jesus não, o apóstolo João, ele fala o seguinte, que assim como Cristo se manifestar, nós também seremos manifestos. E assim como ele é, nós o veremos. Né? Por quê? Quem pode ver Deus? Ninguém. Todas as pessoas que olham para Deus são aniquiladas, são mortas. Ninguém pode ver Deus de maneira clara, porque morrem, não podem. Não significa dizer que Deus é mau. Né? Não quer isso. É porque você é incapaz de vê-lo. Né? O pecador em si, a natureza caída, ela não pode enxergar Deus. Ela não pode porque ela é fulminada. É por isso essa separação. É mais ou menos como se você olhasse para o sol sem a proteção né, da camada de ozônio. Você vai ser fulminado, você vai ser torrado. Da mesma forma é olhar para Deus. Mas só que Jesus fala o seguinte, eu irei vir na glória do meu Pai. Jesus diz que vem na glória do seu Pai. E João disse que nós, assim quando ele se manifestar, nós com ele seremos manifestados. E nós poderemos ver ele porque seremos da mesma natureza. Isso é profundo. Isso é extremamente profundo. É justamente isso que se chama ter a vida de Deus. A natureza de Deus. É por isso que o reino de Deus vai ser governado pela igreja. Porque nós e Deus seremos um só. Não haverá distinção entre Deus e a sua igreja. Não haverá distinção entre Deus e a sua igreja. Porque, como diz os profetas, Deus se casará com a sua terra. Deus se casará com a sua terra. Veja só como isso é profundo. É tremendo. Extraordinário. Então, por isso, eu sempre insisto nesse mesmo assunto. Há algumas pessoas que já me acompanharam em outras lives, no outro perfil, já percebem. Eu me foco nisso porque eu vejo uma deficiência na mensagem de muitas pessoas. As pessoas pregam muita moralidade, não é errado, certo? Muita moralidade. Algumas pessoas pregam um pouco de conhecimento textual, bíblico e tal. Mas poucos, assim, pouco eu digo, poucos mesmo, pregam o que significa salvação, pregam o que significa vida eterna, pregam de fato o que significa o propósito de Cristo. Poucas pessoas que de fato manifestam tal conhecimento. Então é por isso que eu insisto nesse conhecimento, porque é um conhecimento claro nas escrituras, mas que é negligenciado. Muito pelas pessoas, muito mesmo. As pessoas não se aprofundam nisso, e isso é basicamente a estrutura, a base da nossa fé. Tá bom? Então, veja só, eu vou ler esse texto aqui apenas para concluir essa mensagem, essa análise, que é em 1 Coríntios, capítulo 16, ele diz o seguinte, versículo 23. Mas cada um por sua ordem, Cristo as primícias, depois que são de Cristo na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus o Pai. E quando houver aniquilado todo império e toda potestade e força, porque convém
que reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro que se acentua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que lhe sujeitou todas as coisas, para que Deus seja tudo em todos. Veja bem, esse texto aqui é para concluir essa mensagem, mas esse texto aqui ele requer uma análise muito profunda, muito, né? Porque aquilo que nós falamos sobre a natureza e tudo mais, ela vai ser clarificada nesse momento específico, na sua vinda. Quando na vinda de Cristo, isso vai ser manifestado. Primeiramente, veja só. Depois virá o fim quando tiver entregado o reino a Deus o Pai. O fim só vai acontecer quando Cristo entregar a igreja ao Pai. O fim só acontece, o fim, de acordo com o apóstolo Paulo, só acontece quando Jesus entrega a igreja ao Pai. Isso é claro. Depois virá o fim quando tiver entregado o reino a Deus o Pai. Ou seja, o reino é cristão, dos cristãos, é o reino de Deus. O governo de Deus, para o governo de Deus. Certo? Então, quando ele tiver feito isso aqui, vem enfim. Aí, quando houver aniquilado o império e toda potestade e força. Certo? Então, quando ele tiver aniquilado todo o império, toda potestade e força. Agora, porque convém que reine até que haja posto todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Agora, a pergunta que se vem é: mas Jesus já não ressuscitou, então essa profecia aqui já não está realizada. Porque o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte, e ele já venceu a morte. A morte é vencida a partir do momento da ressurreição. Quando você ressuscita dos mortos, a morte está aniquilada. Por quê? Quando você ressuscitou dos mortos e não tem mais a condição de morrer, a morte já está vencida. Porém, fala que aqui irá ser algo futuro e não algo passado, como já tivesse acontecido, mas algo que irá acontecer. Sabemos que isso tudo aqui já é uma realidade para Cristo. Tudo que o apóstolo Paulo está falando aqui já se realizou em Cristo. Mas por que ele não veio? Não porque não se manifestou tudo que deveria ser acontecido? Porque existe um detalhe. Cristo já não é mais um só. Cristo é um corpo, é a igreja chamada. Cristo já não é um só, é o corpo, a igreja. Jesus é a cabeça de um corpo. Então, o Cristo, né, que irá vencer, não está falando de um indivíduo que morreu há 2000 anos atrás e ressuscitou. Não. Não é de um indivíduo mais. Como é que você entende isso? Quando você lê em Daniel, quando você vai ver lá que veio um filho do homem descendo das nuvens e foi feito que ele se chegasse ao ancião de dias. O ancião de dias lhe dá o trono, autoridade, honra, poder, para que todas as pessoas o sirvam. Certo? Só que quando você vai continuando lendo o texto, a forma como ele trata a pessoa que recebe o governo, a honra e tudo mais, já não é mais como um indivíduo. É mais como o povo dos santos. A expressão lá usada é o povo dos santos herdarão o reino, certo? Ou seja, já não é mais um indivíduo, não é mais uma pessoa, é uma coletividade. Ou seja, Cristo não é mais uma pessoa, é um corpo que é formado por a igreja, certo? Jesus é a cabeça, certo? Jesus é a cabeça do corpo, o corpo de Deus, certo? Jesus é a cabeça do corpo de Deus,
como o apóstolo Paulo diz que estamos sendo edificados para a morada do Espírito Santo. Estamos sendo edificados para a morada do Espírito Santo. Certo? Jesus não já está pronto. Jesus já está pronto. Ele diz, eu sou o templo. Está tudo certo. Ele é o templo. Só que quando você vai ver esse texto que eu falei aqui, o de Daniel, você percebe que agora já não é mais uma pessoa, mas essa coletividade. A igreja é o corpo de Deus. O corpo de Deus. Então, quando o corpo de Deus estiver vencido a morte, aí vem o fim. Quando o corpo de Deus estiver vencido a morte, aí vem o fim. Certo? Por quê? Porque isso é basicamente como instantâneo. Porque na manifestação de Cristo, o que acontece? Quando Cristo vem, os mortos são ressuscitados e os vivos são transformados. Transformados em quê? Eles são transformados em quê? O apóstolo Paulo disse, receberão um corpo glorioso à imagem e semelhança de Jesus. São transformados à imagem de Jesus. Ou seja, a morte e o inferno não podem mais controlar. Como é que podemos explicar isso? Como podemos atestar isso como uma veracidade? Quando lemos, aqui no mesmo capítulo 15, aqui do versículo 50 ao 58, que ele fala sobre isso. Observe, vou ler o 54. Vou ler o aqui. Não, vou ler o 52 em diante. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Nós seremos transformados. Quando houver essa transformação, muda tudo. Por quê? Vamos lá, continuar. Porque convém que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade e que isso que é mortal se reviste da imortalidade. E quando isso que é corruptível se reveste da incorruptibilidade, isso que é mortal se reveste da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita, tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Certo? Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Veja só. Quando o que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, o que é mortal se revestir da imortalidade, é que cumpre-se-á a palavra tragada foi a morte na vitória. Ou seja, a morte morreu para nós. A morte morreu para a igreja. A morte morreu para a igreja. A morte vai continuar existindo para outras pessoas? Vai continuar existindo para outras pessoas. É por isso que haverá um juízo e as pessoas vão morrer, vão ser condenadas. Haverá a morte para essas pessoas. Quando fala o fim da morte, não é o fim da morte no sentido para todo mundo. Não é para todo mundo. A morte vai continuar existindo na vida daquelas pessoas que não quiseram Deus. A morte continuará existindo na vida das pessoas que não quiseram Deus. Aqui a morte, ela morre para aqueles que aceitaram o Evangelho, aceitaram a Cristo. Certo? Então, quando é que isso acontece? Isso acontece quando o Cristo se manifesta. E quando é que isso acontece? É quando o Cristo se manifesta. O que ele diz lá? Ele vai vir na glória de seu Pai. Vai vir na glória de seu Pai. Quando ele vem na glória do seu Pai, o apóstolo João disse que nós vamos se tornar a imagem e semelhança dele. Certo? E aí é que a gente pode entender o seguinte, ó. Quando ele fala que ele vai entregar o reino a Deus o Pai, ele não vai tirar da sua mão e dar para outra pessoa. Não. Ele vai tornar aquilo que já está nele manifesto para todos. Porque a vontade de Deus, o Pai, é que todos sejam plenos, é que todos sejam salvos, é que todos aqueles se casem com Ele, casem com Deus, isto é, se tornem um com Deus. Aí entra, isso aqui é profundo, entra esse mistério, essa profundidade. Quando todos se tornam um, é o que se diz aqui que ele entregou a Deus o Pai. Ele não vai entregar, ele não vai tirar. Por quê? Por que eu digo isso? Porque fala que o reino do Messias é eterno. E se é eterno, como é que ele vai entregar para outro? Vai interromper? Mas ele, observa, vamos entender aqui, ó. Porque convém que reine até que haja. Quando você lê essa ideia do apóstolo Paulo,
ele fala um sentido de conveniência, existe um ponto, existe algo a ser seguido, né? O apóstolo Paulo, ele conseguiu perceber um caminho do Cristo, um caminho que o Cristo tem que seguir para ir realizando. Que ele disse, ó, porque convém que reine. Quem é que está reinando? Jesus, certo? Não foi dado a ele? Até que haja posto os inimigos debaixo de seus pés. Só que esse texto aqui em si, ele já está cumprido. Por quê? Quando é que o inimigo dele vai ser posto debaixo dos seus pés? Quando ele se tornar incorruptível. O inimigo, a morte, já foi vencida por Cristo. A corrupção do corpo já foi vencida por Cristo. Ele é incorruptível. Ou seja, esse texto aqui basicamente já não é mais para ele, mas ele está dizendo muito para nós. Ele está falando muito para a gente, certo? Ele está dizendo que aquilo que já foi realizado por Cristo, certo? Já foi totalizado por Cristo, será manifestado no corpo que é a igreja. Aquilo, a incorruptibilidade, a imortalidade, receber honra, glória, autoridade, reinar sobre as nações, tudo mais, tudo isso, Jesus já está em pleno vapor. Só que o corpo, que é a igreja, estamos reinando, certo? Mas não a todo vapor. Estamos reinando, mas não com toda a glória, com toda a honra, de acordo com a palavra, certo? Então, quando ele entregar, isto é, quando a igreja ser manifestada da glória de Deus, aí pronto, se cumpre a palavra, tragada foi a morte na vitória, certo? Então, quando esse último inimigo for aniquilado, e o último inimigo a que ele está se referindo é a morte, como eu estou falando, a morte vai ser aniquilada não para todo mundo, apenas para os salvos. A morte não vai ser aniquilada para todo mundo, apenas para os salvos. Por quê? Porque muitas pessoas, depois da transformação da igreja, depois da ressurreição da igreja, continuarão morrendo, vão ser julgados e algumas pessoas vão passar pelo dano da segunda morte, certo? Então, a morte que ele está falando não é generalizada, é só para aqueles que fazem parte do corpo de Deus. Ponto. Certo? A morte continua existindo para outras pessoas, mas para aqueles que são corpo de Deus, já não mais. Então, veja só. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. Mas quando diz que todas as coisas estão sujeitas, claro que se acentua aquele que sujeitou todas as coisas. Aqui é claro que aqui entra um texto polêmico. Esse textinho aqui é polêmico porque fala o seguinte, olha só. Que todas as coisas estão debaixo da autoridade de Jesus. Deus, o Pai, deu para Jesus. Aqui tem uma polêmica porque tem a questão da divindade e isso mais. Só que quando você vai ver o texto, é claro e específico. Deus deu a Jesus e Jesus está no governo do mundo, mas não está sobre o Pai. É isso que ele fala. Ó. Porque todas as coisas lhe sujeitou debaixo dos seus pés. Mas quando diz que todas as coisas não estão lhe sujeitas, claro que se acentua, claro que se exclui aquele que lhe sujeitou. A quem foi que sujeitou a Cristo? Deus o Pai que sujeitou a Cristo todas as coisas. Aí quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, isto é, a Cristo, isso aqui é uma fala poderosa, porque mesmo realizado tudo aquilo que era para ser realizado por Jesus, vemos que ainda há uma lacuna a ser realizada. Tanto o apóstolo Paulo aqui, como lá em Hebreus, fala o seguinte, que nem todas as coisas ainda foram cumpridas por Cristo. Certo? Então, como há partes a serem cumpridas. Algumas pessoas acreditam que já foi tudo cumprido, mas não foi. Porque ele está cumprindo no passar dos tempos. Está cumprindo até que todas as coisas estejam totalmente cumpridas por Cristo.
certo? E quando todas as coisas estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que sujeitou todas as coisas, para que Deus seja tudo em todos. Aqui, essa palavra é muito poderosa. Muito poderosa porque quando também o mesmo Filho se sujeitará. Como assim o Filho se sujeitar? Ele não está sujeito já ao Pai? Ele não faz aquilo que é da agrado do Pai? Ele e o Pai não são um só, né? Deus e Jesus não são a mesma pessoa. Então, por que essa colocação do apóstolo Paulo em colocá-lo ele em uma espécie de submissão ao Pai? Também o mesmo Filho se sujeitará àquele que lhe sujeitou todas as coisas, para que Deus seja tudo em tudo. Quando ele fala Filho, vamos voltar a compreender. Não está falando simplesmente de um indivíduo, não está falando só de Jesus. Ele está falando de toda a igreja, certo? De toda a igreja. Não está falando de uma pessoa, ele está falando de toda a igreja. Toda a igreja, certo? Que é esse Filho de Deus. Porque se você for ler o que nós estamos lendo e olhar para Jesus, Jesus já cumpriu todas as coisas. Isso aqui é basicamente para Jesus é uma inutilidade. Porque ele já ressuscitou dos mortos, já foi já está sentado no trono direito de Deus, já está governando, certo? Então, já é incorruptível, imortal. A morte já não lhe alcança mais. Morreu uma vez para nunca mais morrer. Então, o que isso significa para ele? Nada. Mas isso significa muito para nós. E é daqui que extraímos esse conhecimento. Quando extraímos esse conhecimento para a gente podemos compreender aquilo que nós estamos matutando sobre sermos uma nova criatura. E é isso aqui que também o apóstolo Paulo fala. Aquilo que o olho não viu e não subiu ao coração dos homens são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Aquilo que não subiu, que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiu ao coração do homem, são aquele que Deus preparou para aqueles que o amam. Deus preparou tal maravilha para aqueles que o amam. Mas nós, a partir do momento, já sabemos do que é. É corpo glorioso, imortalidade, poder, honra, glória, governar sobre as nações, se sentar no trono de Deus, né? Termos corpos incorruptíveis, governar todas as coisas que Deus criou para todos nós. Todos nós, quando digo todos nós, não estou englobando todo mundo, mas são todos aqueles que se uniram a Cristo Jesus. Deus entregou nas mãos de Cristo. E Cristo, como estamos explicando, é o corpo. A igreja tornou-se Cristo. Porque Cristo, vou ter que explicar o termo para algumas pessoas compreenderem. A palavra Cristo não é um sobrenome. A palavra Cristo significa ungido, a designação, certo? Quando alguém é ungido, isto é, na época era com óleo ungido. Essa palavra ungido, a palavra em si significa Cristo. Quando vemos Jesus foi ungido, mas não com óleo, ele foi ungido com o Espírito Santo. Ele disse, o Espírito Santo está sobre mim, me ungiu para pregar o evangelho, tal, lá no, né, quando ele sobe para falar. Então ele foi ungido com o Espírito Santo, ou seja, ele se tornou o Cristo. Ele foi ungido com quem? Com o Espírito Santo. Então quando você fala Cristo, é uma relação, certo? É uma relação com o Espírito Santo. Você está falando do Espírito Santo. Cristo é o Espírito Santo. Então, quando falamos a igreja é Cristo, ou seja, a igreja é o Espírito Santo. Por quê? Vamos voltar ao que o apóstolo Paulo disse. Aqueles que se unem ao Espírito de Deus tornam-se o mesmo Espírito. Então, toda igreja de verdade, certo? Toda igreja de verdade está unida a Cristo. Então, se torna Cristo, certo? Então, se tornando Cristo, tornando uma só com Cristo, é a expressão de Deus no mundo. Então,
É isso, essa nova criatura, essa nova consciência. Quando aprendemos, de fato, isso aqui, eles estão falando como conceito. Certo? É uma realidade, mas quando transmitida é um conceito. Quando você compreende esse conceito, você encarna essa verdade, aí você vai começar a enxergar de outra maneira. Certo? Quando você encarna essa verdade, você vai começar a compreender o mundo de uma outra forma. E aí muda tudo, tudo muda. Certo? Então, espero que vocês tenham entendido. Eu sei que não é fácil. Eu sei que não é fácil porque para desenvolver essa mente que eu tô tendo hoje, passou o que? 7 anos, 7, 8 anos de estudo, certo? De muito estudo, de contradições, certo? Então não é fácil. Mas quando a gente mastiga, a gente pode passar. Então essa palavra pode chegar a alguém que pode ser uma luz no fim do túnel e que possa fazer com que essa pessoa pegue nesse fiapo de conhecimento que você está vendo e possa ir lastreando ele na palavra de Deus e vai conhecendo e vai encarnando essa verdade até o ponto de você ser transformado de glória em glória à imagem e semelhança de Deus. Certo? Então espero que vocês tenham gostado. Esse conteúdo vai ser republicado aqui no YouTube, tá bom? Então, graça e paz a todos e até a próxima live. Tchau.